Olá, amados amigos, seguidores, passando aqui, para desejar a todos feliz e abençoado ano novo de 2026 para todos, que Deus dê muita paz, saúde para todos vocês. Passando aqui para te convidar a você meditar na palavra. Vamos juntos meditar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? Venha conosco meditar na palavra. Vou deixar aqui o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal. E deixe também nos comentários, sobre o que você entendeu da palavra, o que você alcançou. Deixe aí nos comentários, deixe um joia, deixe um coraçãozinho, deixe um amém para nos ajudar aí, nesse trabalho de estar compartilhando leitura bíblica diária aqui com você no canal. Valeu, um abraço, tamo junto, Deus abençoe a todos. Então vamos à leitura, Leitura da Bíblia Sagrada. Começando pelo capítulo, aqui é o título, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra, e tudo quanto neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1. Capítulo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Capítulo 4. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Capítulo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e amanhã o dia 1. Capítulo 6, ou verso 6, melhor dizendo. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Capítulo 7, amados. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia 2. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Capítulo 10, o verso 10, melhor dizendo, chamou Deus a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Verso 11. E disse Deus: produz a terra a erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e governar a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi, verso 19, e foi a tarde e amanhã o dia 4, verso 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente, réptil de alma vivente, e voe as aves sobre a terra da expansão. E Deus criou as grandes baleias e tudo
todo réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram, com as águas abundantemente que produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Verso 22. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Estamos no capítulo 1, amados. Título da segunda parte desse capítulo, né? Capítulo 1 de Gênesis. Criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a tua espécie. Gado, répteis, bestas feras, terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-o e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, servo-ás para mantimento. Verso 30. E todo animal da terra, e a roda, e a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Verso 4, segunda parte do capítulo 2. A formação do jardim do Éden. Essas são as ordens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5. E toda a palavra do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. Verso 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava
em 4 cabeças. O nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio era Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio era Idegel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Verso 15. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. 16, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda ave do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Parte terceira do capítulo 2. Como Deus criou a mulher. Verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. E Adão pôs os nomes em todo gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Verso 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta diz à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a ave do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos. Abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Verso 16. E vendo a mulher que aquela ave era boa para se comer e agradável aos olhos, e a ave desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu,
e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava mais nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela víspera do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Verso 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que comi. Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E ela disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldito serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a sua semente está, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, disse o Senhor Deus, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor terás filho. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão, o Senhor Deus disse, né? Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, porquanto deste ouvido a tua mulher. Só um momentinho, amados, aqui se perdi um pouquinho aqui. E Adão, né, Deus disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos, cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. Verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele. Fez Deus para eles, né, túnica de peles, e os vestiu. Verso 18. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois para que não entendas a sua mão, o tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra, de que fora tomada. Verso 24, amados. E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.